Sim. Não, que eu nunca mexi com isso. O data show está passando aí. Tem 3D. Para mim, o século XX já era difícil, o século XXI, né? Bom, gente, eu quero primeiro agradecer muito ao Natan pelo convite, a todos vocês pelo privilégio de estar aqui. Tem muita gente que me perguntou se é a minha primeira vez em Cuiabá, né? E não é, porque eu vim aqui, eu não me lembro quando, mas tem uns 20 anos ou mais. Foi um evento de, acho que foi da ABP, ou da, não me lembro. Mas, agora eu estava pensando ontem, que acho que a primeira vez no estado de Mato Grosso foi muito antes disso. Porque eu estive em Campo Grande, em Miranda, não se zanguem, antes da divisão do estado. Porque a divisão do estado, se não me falha a memória, foi em 77. Não foi? 11 de outubro. Hein? 11 de outubro de 77. Exatamente. E eu estive em fevereiro de 77. Porque eu fiz o IPL em janeiro de 77. Isso chega para todos. 1977. Você estava falando em 1880, bota para ele. E aí, depois disso, teve uma parte prática que eu fui com um grupo para o interior de Minas, um lugar chamado Funil, na zona da Mata de Minas. Mas depois, eu e um outro rapaz de Juiz de Fora, a gente queria ir para uma reserva indígena e acabamos indo para aquela reserva perto de Miranda. Como é que chama? Não me lembro agora. Em fevereiro de 77. Mas aí muita gente perguntou, desde quando você está no Brasil, por que você veio, por que bola você veio para o Brasil? Aí eu cheguei em 76, na verdade. Eu fui estudante na Inglaterra e eu participei do grupo mais antigo da ABU que existe no mundo, desde 1877. Mas eu não fundei. Aí quando eu participei, tinha muitos estudantes estrangeiros na cidade. E aí eu participei de um grupo dentro da ABU que trabalhava com os estudantes estrangeiros, que tinha como seu ministério principal. E através disso conheci uma série de brasileiros e acabei vindo para cá depois e me envolvendo com a ABU, por isso que eu fiz o IPL e tal, e depois disso a ABU me convidou para ser obreiro, e estava na época fundando uma equipe de assessoria aos projetos missionários que estavam surgindo, que eram projetos de cunho mais social, né, social e evangelístico junto. Né? Na
montou uma equipe de assessoria a esses projetos. Foi uma equipe de 4 pessoas, o Rubens Osório, de São Paulo, o Jadir Braga, de Belo Horizonte, eu e uma moça que veio do Maranhão, chamada Yolanda, que depois veio a ser a minha esposa. Então, por isso, acabei ficando. E, infelizmente, ela não está aqui. Inicialmente, a gente tinha esperança dela vir aqui também participar, mas ela é assistente social, está lá no Unicamp, e não foi possível vir essa vez. Mas, então, eu sei que nós temos aqui um leque de profissões representadas. E é interessante isso, eu coloquei no começo, a primeira coisa na folhinha aí, apesar de que o nosso enfoque é Neemias, mas eu coloquei uma frase dos Evangelhos que surgiu no contexto assim, e ocorreu muitas vezes, né, de usar essa frase fantástica de Jesus, que, claro, no original o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Né? Aquele diálogo com os fariseus e tudo sobre a questão de curar no sábado, o que é lícito fazer no sábado. Mas esse é um princípio geral. A gente pode tirar a palavra sábado e colocar outra coisa. E para mim essa frase é uma frase muito boa para combater todas as ideologias desumanizantes. Né? Então, o homem não foi feito para o Estado foi feito para o homem não foi feito para o mercado foi feito para o homem, que é uma ideologia mais poderosa hoje em dia, né? A do Estado já, né, enfraqueceu bastante, mas já foi muito forte. Mas também a gente pode colocar, assim, pensando em outros níveis, né, mesmo em termos de tentações individuais nossas. O homem não foi feito para a profissão, mas a profissão para o homem. Porque tudo que ameaça virar um ídolo, ameaça se colocar entre o ser humano e Deus. Ameaça tomar o primeiro lugar nas prioridades, nas lealdades do ser humano, é um ídolo e pode ser colocado nessa frase. Então é uma boa maneira da gente lembrar, né, de colocar as coisas em perspectiva. E nós vamos olhar aqui nessas 3 sessões a figura muito interessante, sensacional de Neemias. E eu sou, né, profissionalmente falando, eu sou sociólogo. Eu fui durante muitos anos, 10 anos, eu fui obreiro da ABU, em várias funções. E depois eu virei professor universitário, né, pesquisador na área de sociologia. Então, o meu enfoque é muito influenciado, sem dúvida, por isso. Né? Mas eu acho que Neemias é uma figura muito interessante. Muitas vezes, o enfoque que é dado a Neemias é mais em função de Neemias como líder. Então, você tem abordagens cristãs e até abordagens não cristãs, seculares, usando Neemias como exemplo de liderança. Então, Neemias faz assim e assado. Então, o bom líder deve fazer assim e assado. Né? O bom executivo, o bom empresário, etc. Eu desconfio um pouco desse enfoque e eu acho que vai ficar claro ao longo do tempo por quê. E eu prefiro olhar, não que o livro de Neemias não tenha nada a dizer sobre liderança, tem obviamente, mas eu acho que o enfoque tem que ser um pouco diferente. Mas eu prefiro olhar Neemias como exemplo
de um profissional que está a serviço do reino de Deus. Então, alguém que é um leigo, né, que exerce uma profissão e que se coloca a serviço do reino. Então, nesse sentido, a utilidade dele é até maior, eu acho, porque, afinal, a liderança é sempre uma função, de certa forma, minoritária. Claro, você pode fazer várias definições de liderança, vários lugares, níveis, mas mesmo assim, tem pessoas que, sem dúvida, têm dom nessa área e outras pessoas que não. Mas todo mundo que é um profissional, em qualquer área profissional, pode se mirar no exemplo de Neemias. Então, eu acho que é até mais útil olhar a partir desse enfoque. A título de introdução, bom, vamos ver Neemias, o primeiro capítulo de Neemias, que não é muito longo. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Eu vou explicar depois o contexto histórico dessas referências. Disseram-me, os restantes, Neemias, para quem está tendo dificuldade, antes, é final dos livros históricos, antes dos Salmos, né? Tem os livros Esdras e Neemias. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e chorando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda essa aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, se guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei do lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar no mundo. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com teu grande poder, com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo ele era copeiro do rei. Então, introdução. Quem é Neemias e para que serve estudá-lo?
Então, para mim, como eu falei, Neemias é exemplo de um profissional que possui uma visão abrangente do reino de Deus e se coloca a serviço desse reino. Ele tem uma visão abrangente e ele se prontifica a servir. Quem era Neemias? Ele era um alto burocrata do maior império da época, que era o Império Persa. Agora, ele era etnicamente judeu. Então, por que ele estava no Império Persa? Por causa do exílio, né? Teve mais de uma vez, né? Quando uma parte, pelo menos, do povo judeu foi levado para o exílio, como punição, né? A partir da interpretação feita pelos profetas, como punição pelos pecados do povo, e uma parte foi levada para a Pérsia. Então, Neemias é alguém que nasce já no exílio. Ele muito provavelmente nunca esteve em Jerusalém antes. Ele está na capital do império. E na época era, digamos, os Estados Unidos da época. Era a maior potência do mundo. E ele está lá. E tudo isso que acontece no livro dele é provavelmente no ano 445 a.C. 445. Então, só para situar, Neemias é contemporâneo de Sócrates, na Grécia, e de Buda, provavelmente, na Índia. E ele mora entre Sócrates e Buda, no meio, na Pérsia. Então, esse é o contexto dele. E ele vai pedir uma mudança na política imperial. Por isso que ele pede mercê, né? Porque ele vai pedir alguma coisa ao imperador que implica em mudar a política imperial. E claro, se o imperador não gostar, pode ficar muito mal para Neemias. Então ele mostra coragem, porque ele vai pedir essa mudança abrupta na política. Agora, Neemias, para mim, é um exemplo de um número limitado que temos no Antigo Testamento de judeus, membros do povo de Deus, que serviram a Deus em ambientes pagãos. Então a gente pode situar Neemias um pouco dentro dessa categoria, né, de judeus em posições, que chegaram a posições proeminentes em contextos pagãos. Então nós temos Moisés, José e Daniel, junto com Neemias. Então vamos pensar um pouco sobre esse grupo de pessoas. 4 servos de Deus que serviram a Deus justamente digamos, na boca do leão, né? Literalmente no caso de Daniel, mas metaforicamente no caso de todos, porque serviram a Deus em cortes pagãs, inclusive justamente nos ambientes mais, assim, nas potências mais poderosas da sua época. Então Moisés, vamos pensar no caso de Moisés. Moisés é interessante porque ele foi criado na corte egípcia. Por uma circunstância que todos se lembram, ele acabou sendo criado na corte egípcia como efetivamente neto do imperador, neto do faraó. Agora, Moisés, ainda jovem, ele faz o que a gente chamaria hoje, né, a partir da influência da teologia da libertação, uma opção pelos pobres. Quando ele vê, ele se lembra aquele incidente, quando ele vê o escravo judeu, hebreu, sendo, né, oprimido por alguém, e ele ele intervém, né, e mata o egípcio.
Então, quer dizer, ele faz uma opção pelo povo oprimido, que ele sabe já que, né, ele tem o sangue desse povo nas suas veias. Então, ao fazer isso, ele preenche a primeira condição para o exercício da liderança, que é justamente o compromisso com um determinado grupo de pessoas. Ele se compromete com esse grupo de pessoas oprimidas. Então ele desponta como um líder, um potencial desse grupo. Só que o que acontece? A liderança dele inicialmente é rejeitada. Vocês lembram, né? A pessoa a quem ele tinha ajudado não mostrou muita gratidão, né? Quem é você? Por que está fazendo isso? Então a sua liderança é rejeitada. Ele foge e vai para o deserto. Aí começa a segunda fase, né, da vida de Moisés, que é justamente a fase no deserto. Então ele sai da corte do maior império e vai morar no deserto. Uma transformação total. E lá no deserto ele recebe um chamado divino. E a gente pode, através do incidente da sarça ardente, né? Então a gente pode dizer que nesse momento Deus, digamos, faz uso da sua visão original, mas não faz uso dos seus métodos originais. Então a visão original de Moisés, de se comprometer com o povo oprimido e libertá-lo, Deus aprova isso. Mas os métodos que Moisés inicialmente usou, Deus não aprovou. E aí, Deus indica um outro caminho para ele. E também um caminho que exige extrema coragem, obviamente. E nesse outro caminho, que envolve, obviamente, né, o confronto com o faraó e depois, né, a saída do povo e liderar o povo durante aqueles anos todos no deserto, Moisés, sem dúvida, fez muito uso de todo o seu conhecimento secular. Interessante uma frase sobre ele no livro de Atos, Estevão, aquela última fala de Estevão, né, depois que ele é apedrejado, né, e ele faz uma reinterpretação da história judaica, né, e Estevão diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Educado em toda a ciência dos egípcios. Então ele passou pela ABU da época, né? Ele foi universitário e passou pela ABU. E todo esse conhecimento secular que ele tinha, sem dúvida, foi muito importante para ele ao liderar esse bando de ex-escravos no deserto. Mas também foi muito importante para ele todo o conhecimento que ele adquiriu na segunda fase da sua vida, no deserto. E por que eu digo isso? Porque eu acho que se o jovem Moisés tivesse, aquele que matou o egípcio a primeira vez, se ele tivesse conseguido libertar os escravos, libertar o povo e levar para fora, muito provavelmente ele teria acabado repetindo o modelo egípcio. Porque é isso que costuma muitas vezes acontecer, né? Historicamente a gente vê muito isso. Revoluções que acabam, né, repetindo o modelo que derrubaram. Então eu acho que ele teria repetido o modelo egípcio se ele não tivesse aquela segunda fase de vida no deserto, onde ele aprendeu a se distanciar daquele modelo, a ver aquele modelo de fora e relativizá-lo. Aproveitar sim todo o conhecimento, tudo que tinha de valor, mas não aproveitar o uso que era feito de todo aquele conhecimento e riqueza e tudo mais. Interessante, quando eu falei no IPL, agora em janeiro, pessoal, até citei uma frase muito interessante que os autores dos primeiros séculos, os autores patrícios, gostavam de usar.
é uma frase do relato do Êxodo, que diz que quando o povo está para sair do Egito, claro que os egípcios estão até aqui com eles, não aguentam mais, né? Vá, né? Já teve praga demais aqui, vai embora de vez. E deram coisas, então diz que despojaram os egípcios, né? Levaram objetos de valor, de ouro e tudo, e os egípcios, de certa forma, foi um tipo de chantagem que fizeram com os egípcios, levaram embora. Então essa frase, despojar os egípcios, os autores patrísticos, eles usam quando está falando da relação entre a fé cristã e o conhecimento secular, né, da época, que seria o conhecimento grego, né, a filosofia grega. Né, então eles dizem, olha, nós podemos usar, né, nós devemos usar, nós devemos despojar os egípcios. Então fazendo uso, só que colocando a serviço de um outro projeto. Esse é o sentido. Você tira o que há de bom, só que você coloca a serviço de uma outra coisa. Então Moisés aprendeu a fazer isso, justamente graças àquela fase no deserto. Né? Então o veredito do Novo Testamento, que a gente encontra no livro de Hebreus, né, Hebreus 11, o veredito do Novo Testamento sobre o jovem Moisés, interessante, não sobre o velho, mas sobre o jovem já, né? Moisés, é muito favorável. Diz assim, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então é uma decisão, um veredito muito favorável. Muito embora o jovem Moisés ainda tivesse muito que aprender, né? e a sua, digamos, os seus métodos iniciais não foram aprovados por Deus. E eu acho que, por que esse veredito é tão favorável? Porque o jovem Moisés, ele tinha já tomado uma decisão básica quanto à sua carreira profissional, para usar a nossa terminologia, quanto aos valores que regeriam a sua carreira profissional. Quem já tomou essa decisão básica sobre os valores, pode ainda errar muito, sabe? Pode tentar determinadas coisas que não dão certo e pode achar que, puxa, fracassei, agora só me resta viver no deserto por resto da vida. Mas não. Então Moisés e José. Bom, José é um caso bem diferente, a trajetória dele é bem diferente. Né? Ele chega no Egito, ele não nasce lá, né? Ele chega no Egito jovem, muito pretensioso, insuportavelmente pretensioso, mas crente, pelo menos. Né? Crente. Aliás, às vezes eu acho que o jovem José é que nem a igreja evangélica brasileira. Né? Pretensioso, insuportável, né? No caso da igreja, pretensiosa, insuportável, cheia de visões, né? Louca, mas crente. Imatura, mas crente. Então José é um exemplo disso. E aí depois, claro, a gente sabe, José veio a ser gerente de todos os negócios de Potifar, que era alto oficial, tipo ministro da defesa, né, do faraó. E aí o texto diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, por amor de José. Interessante. Deus abençoou o pagão, certo? Deus abençoou o pagão por amor de José.
Não diz que Deus abençoou José. Abençoou Potifar em sua casa. Por quê? Porque ele não fez pouco caso